Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O objetivo desse vídeo é simular aí basicamente um circuito com amplificador operacional conhecido como amplificador não inversor. É basicamente um dos circuitos mais comuns aí, né? Uma das configurações mais comuns aí usando amplificador operacional em malha fechada, né? Com realimentação negativa. Para isso a gente vai usar o software Proteus, né? Eu estou usando o Proteus 8.9 aqui. Então eu vou abrir o Proteus, vou criar aqui um novo projeto, vou dar um nome para esse novo projeto, vou chamar aqui de Ampop. Vou definir aqui o local que eu vou gravar, que eu vou salvar o arquivo. Beleza, vou deixar o template default. Não vai ter placa, né? Não vai ter construção de layout de placa de circuito impresso, não vai ter firmware, né? Basicamente um circuito simples aqui de simulação usando o amplificador operacional. Então vou selecionar aqui na lateral esquerda, né, em Components Modes, vou selecionar aqui a biblioteca para a gente buscar os componentes. Basicamente a gente vai usar dois componentes apenas, um amplificador operacional e resistores. Então eu vou pegar o amplificador operacional genérico, né? Vou escrever aqui op-amp, né? Op-amp do inglês Operational Amplifier, né? Então eu vou pegar aqui o amplificador genérico e vou digitar res para buscar o resistor genérico também, ó. Resistor genérico. Vou dar dois cliques, carregar para a biblioteca. Então eu vou colocar aqui o amplificador operacional. Se eu der dois cliques nele, eu entro nas configurações. Ele já vem com algumas configurações básicas. A gente pode alterar impedância de saída de 1 ohm, né, que é uma característica excelente. Impedância de entrada altíssima, né? A gente tem aqui quase 1 GB, né, 100 mega ohms de impedância de entrada. E os rails de alimentação, né, que são os barramentos de alimentação, alimentados com mais 15 menos 15. E um ganho, né, em malha aberta aí de 1 milhão, né? Então são características muito boas, né, desse amplificador operacional genérico que a gente pode alterar caso a gente queira. A gente vai deixar aqui padrão. Então eu vou basicamente eu vou espelhar ele aqui, ó, as entradas, tá vendo? O mirror, eu vou espelhar as entradas, colocar um resistor aqui na entrada inversora e um resistor na realimentação negativa. Então basicamente aí um amplificador não inversor. Por que não inversor? Porque o sinal aplicado, o sinal de entrada, ele é aplicado à entrada não inversora. O sinal de entrada vai estar em fase com o sinal de saída. Então aqui a gente tem a saída e aqui a gente tem a entrada. Vou aplicar aqui um sinal senoidal, vou vir aqui em Generators, pegar um sinal senoidal, conectar ele aqui. Eu vou dar dois cliques aqui, ó, nesse gerador de sinal e aí a gente vai configurar. Eu vou deixar aqui 1 volt de amplitude, então é uma senoide com 1 volt de pico. Pico a pico 2 volts e um valor RMS, né, 707 mili. Então vamos deixar, isso aqui é só a forma representativa, né? Então esse amplitude seria o valor de pico. Frequência eu vou colocar 10 Hz e basicamente isso só. Eu vou dar um nome aqui, né, aqui em name, né, eu vou chamar aqui de VIN, que é a tensão de entrada. Aí eu vou colocar aqui um osciloscópio. Pegar um osciloscópio, vou vir em instrumentos, colocar um osciloscópio aqui conectado à entrada A. Lembrando que esse osciloscópio do Proteus, nós temos 4 entradas, cada entrada em relação à referência, ao terra do meu circuito. Então cada entrada, eu meço o sinal, né, desse ponto em relação à referência. Então eu tenho sinais com mesma referência, tem que lembrar disso. Beleza, feito isso, eu vou deixar 10K e 10K. Lembrando que a equação do amplificador não inversor, né? Se a gente lembrar, tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho. O que é o ganho? 1 mais o resistor de realimentação, que é o R2, dividido pelo resistor na entrada inversora, que é o R1. Né? Então, só para a gente
refrescar a memória, essa equação do amplificador não inversor. Então, se eu estou aplicando uma senoide de 1 volt de pico, né, na saída eu terei, né, uma senoide com as mesmas características, né, o sinal senoidal. Lembrando que o amplificador operacional não altera a frequência nessa configuração, eu não altero frequência, mas eu posso alterar a fase. Nesse caso aqui, eu não vou alterar fase, a fase vai ser a mesma. Então, o sinal de entrada vai ter a mesma fase do sinal de saída. Por quê? Porque eu não defaso o sinal, pois o sinal de entrada é aplicado na entrada não inversora. Se eu aplicasse na entrada inversora, aí sim eu estaria defasando 180 graus o sinal de saída em relação ao de entrada. Então, basicamente, 10 dividido por 10 vai dar 1 mais 1, 2. Então, vou dar um ganho de 2 vezes. Então, vou estar amplificando o sinal de entrada 2 vezes, produzindo um sinal 2 vezes maior. Então, vou vir aqui em simulação. Então, aqui a gente tem a tela do osciloscópio. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui no canal A para jogar para o centro, dar 2 cliques no canal B também para jogar referência para o centro. Canal C eu vou deixar aqui em GND para eu ficar vendo uma linha no centro. Vou dar 2 cliques aqui, vai ficar com uma linha rosa aqui no centro. E o canal D, que eu não estou utilizando, vou desligar. Aqui, o ganho, né, o ajuste aqui do meu eixo vertical, ele é feito para cada canal. Então, eu vou colocar 0,2, 0,2 cada quadradinho para o canal A e 0,2 para cada quadradinho para o canal B. Veja que eu não tinha ligado o canal B aqui, já vou fazer essa ligação. Vou conectar o canal B. Deixa eu selecionar aqui componente, vou chegar esse op-amp aqui para o lado e vou conectar aqui na entrada. Então, o canal B é o sinal de entrada, o canal A é o sinal de saída. Vou voltar a simular. Lembrando que se a gente fechar aqui, eu tenho que vir aqui em Design, Debug, e selecionar novamente Digital Osciloscope para mostrar a tela do osciloscópio. Então, eu deixei 0,2 cada divisão para cada canal. E vou vir aqui e ajustar simplesmente agora o zoom horizontal, para eu visualizar o sinal de uma forma, né, mais familiar, né, de uma forma melhor representada graficamente. Então tá aí, o sinal azul é o meu sinal de entrada, que é do canal 2, e o sinal amarelo é o meu sinal de saída, que é o do canal 1. Veja que o sinal azul, 2 volts por divisão, 2, 4, 6, 8, 10, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 volt de pico, né? Então 2 de pico a pico. E o sinal de saída, que é o amarelo, também 2 volts cada quadradinho desse, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Então a gente está dando um ganho de 2 vezes. Veja que o sinal de entrada está em fase com o sinal de saída perfeitamente, não há atraso de fase. E eu produzi, né, uma amplificação de 2 vezes, considerando esse ganho aqui. Se eu alterar o valor de R2 e de R1, eu altero o ganho, então eu posso alterar esse fator de amplificação. Bom, outra coisa interessante também que eu queria mostrar é a ferramenta gráfica aqui do Proteus, né? Aproveitando, Proteus, a gente consegue plotar gráfico, né? Então eu vou vir aqui, nessa ferramenta Graphic Mode, vou vir em Analog e vou selecionar aqui, eu simplesmente clico e arrasto. Então eu tenho essa ferramenta, que é uma ferramenta gráfica. Aqui no eixo X, no eixo do tempo, eu posso dar 2 cliques aqui e configurar o Start e o Stop do tempo. Eu quero que comece em 0 e termine em 1 segundo. Eu quero que comece em 0 e termine em 1 milissegundo, 10 milissegundos. Então aqui a gente ajusta. Vamos deixar com 1 segundo, porque a gente está trabalhando com 10 Hz, né? Então a gente vai ter aí 10 períodos aqui dentro, né? Vai ficar bem representado. Aí o que eu preciso fazer? Eu venho aqui nos elementos, né? Pode ser probes de sinal ou probes de medição. Clique e arrasto, vou arrastar aqui para dentro. Ele já criou, né, um mapeamento dessa variável para representá-la nesse gráfico, nesse plano cartesiano, né? Esse ponto é a tensão de entrada e a tensão de saída. Tensão de saída eu vou pôr uma probe. Vou vir aqui, probe de tensão,
Vou colocar uma probe aqui. Essa probe eu vou chamar de Vout para ficar representado lá no meu gráfico. Vou vir aqui, ó, clicar e arrastar para dentro do gráfico. Então ele vai mostrar esses dois sinais nesse plano cartesiano, né? E aí, dessa forma, ele já tem uma autoconfiguração de escala aqui, né, no eixo Y. Veja que, se eu colocar para simular, ó, a gente vai estar visualizando a forma de onda do osciloscópio. Só que eu não estou visualizando nada no gráfico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o botão direito, vir aqui, ó, em Simulate Graph. Então, se eu colocar para simular, ó, ele não deixou eu fazer isso porque eu tô em processo de simulação, né? Então, eu tiro da simulação e vou e dou um Simulate Graph. Veja que ele já fez esse ajuste no eixo Y, colocando os sinais aqui bem apresentados, ó, de 0 a 2. Né? Então, a gente pode aumentar esse gráfico ou diminuir, né, fazendo esse ajuste aqui de arraste da tela, ou eu posso vir aqui, ó, e dar um maximize, né, e aí eu jogo ele praticamente na tela inteira. Veja que eu tenho um gráfico, né, que contempla 10 períodos do sinal de entrada e de saída. Lembrando que o amplificador não inversor, ele não gera defasamento, né? Ele não gera mudança de fase e eu não altero frequência nem a forma do sinal. Sinal senoidal de entrada, sinal senoidal de saída. Eu tenho praticamente 10 períodos do sinal aqui. 1 volt de pico, sinal verde de entrada, 2 volts de pico, sinal vermelho de saída. Ok, gente?